Muito bem, pessoal. Como disse, bom dia a todos vocês. Hoje nós vamos começar aqui o nosso módulo, né, de Direito do Trabalho 2. Direito do Trabalho 2, que tende a concentrar, né, as suas atenções no estudo do contrato de trabalho. Tá? Nós vamos fazer aqui uma análise respectiva das relações contratuais trabalhistas e o objeto principal de estudo vai ser o próprio contrato de trabalho, diversamente do que tínhamos, né, lá no Direito do Trabalho 1, em que as relações individuais trabalhistas elas eram o objeto principal do estudo, como, né, a contemporaneidade histórica das relações de trabalho, né, a sua configuração e demarcações, os próprios direitos individuais do trabalho, né, as definições claras de quem sejam os empregados e empregadores dentro de uma relação jurídica trabalhista. Aqui nós vamos ter como objeto, tá, o contrato de trabalho propriamente dito. E dentro dessa perspectiva, nós vamos analisar desde a formação, né, do contrato de trabalho, as modificações que podem ser empregadas no contrato de trabalho ao longo do respectivo tempo e também, né, a extinção do trato laboral. Essa modalidade de extinção do trato laboral é uma modalidade extremamente importante e de conteúdo bastante prático, de modo que nós vamos ensiná-los, né, em dada medida, como proceder à extinção dos vínculos contratuais com o cálculo das verbas rescisórias pertinentes. Tá? Eu possuo, né, aqui um quadro, né, branco em que nós vamos colocar para vocês aqui, né, alguns exemplos de rescisão contratual e eu vou ensiná-los ali a como operar essas rescisões contratuais. Pois bem, vamos iniciar então a base estruturante de formação do vínculo contratual. Conforme o texto inicialmente disponibilizado para vocês, e esse conteúdo textual, ele se faz importante para a gente entender como analisar e interpretar, né, a relação jurídica contratual no âmbito do direito do trabalho, a gente inicia mencionando que as relações de trabalho, dentro da sua concepção conceitual, ela é bastante abrangente, né? Então, o vocábulo trabalho, ela envolve toda a prestação de trabalho humano. E dentro dessa perspectiva, nós poderíamos tanto falar de uma relação de trabalho dentro do âmbito do direito civil, no que se concebe lá no contrato de prestações de serviço, regulado especificamente sobre o plano do Código Civil, né? Teríamos também essa interface, né, experimentada dentro do âmbito do direito administrativo, né? Quando nós falamos, por exemplo, dos contratos de empregados públicos, né? Ou dentro dessa perspectiva dos contratos de trabalho temporário que são regidos por relações jurídicas administrativas, né? E dentro dessa concepção, a gente teria ali, né, uma aplicação exclusiva do respectivo direito administrativo. Tá? E também teríamos, dentro da própria perspectiva de trabalho da CLT, as relações de trabalho, né, aquele que não envolve o trabalho subordinado, e as relações jurídicas empregatícias, né, que são caracterizadas especialmente pela figura da subordinação jurídica. Nesse contexto, no semestre passado, né, que vocês tiveram o contato com o Direito do Trabalho 1, vocês tiveram o conhecimento que dentro da perspectiva do direito do trabalho, ou dentro dessa seara, né, trabalhista, nós temos duas espécies de relações contratuais.
as relações de trabalho, que elas se apresentam de forma lato, né? Ou seja, ela compreende um contexto muito maior, dentro do qual se insere as relações jurídicas empregatícias ou relações de emprego. Então, há uma diferença, né, para a gente trabalhar aqui com elas, entre relações de trabalho e entre as relações de emprego, né? Essa diferença característica, ela vai se dar, em especial, por um elemento fático-jurídico que se insere nas relações de emprego e que estão ausentes nas relações de trabalho, que é a subordinação jurídica. Nesse contexto, vamos aqui apenas, né, recordar quais são estes elementos fáticos jurídicos principais que norteiam a relação jurídica composta por uma relação de emprego. Nós temos inicialmente, tá, o elemento fático jurídico que se apresenta como pessoa física. A pessoa física é um elemento fático jurídico. Depois nós vamos ter a figura da pessoalidade, outro elemento fático jurídico. Vamos ter a figura da onerosidade. Todo contrato de trabalho ele deve envolver prestações onerosas, afinal, isso é próprio de toda relação contratual, né? Toda relação contratual ela deve ter economicidade, principalmente quando essa relação contratual ela é fonte de direito obrigacional. Então, característica patrimonial, econômica, é própria de uma relação contratual. E isso também estará presente nas relações de trabalho. Então, temos que ter a onerosidade. Nós vamos ter ali um quarto, né, elemento, que é a não eventualidade. Podemos tratá-lo como sinônimo de habitualidade, né? Então, nós vamos ter aí a não eventualidade. E, por último, né, a figura da subordinação jurídica. Então, nós vamos falar de 5 elementos, tá? O primeiro elemento, pessoa física, ele se faz muito importante aqui para nós. Por quê? Porque para o direito, pessoa não é sinônimo de ser humano, né? Pessoa para o direito em si é todo aquele que pode contrair obrigações e deveres dentro de uma sociedade, né? Então, dentro de uma sociedade, todo aquele que pode assumir direitos, contrair obrigações e deveres, ele é dotado de personalidade. E sendo dotado de personalidade, se afigura como pessoa. Porém, pessoa pode ser tanto pessoa natural quanto pessoa jurídica. E numa relação jurídico-trabalhista, só existe relação de emprego, né, com as chamadas pessoas físicas, né? Então, obrigatoriamente, aquele que vende a sua prestação de serviço por meio, né, da mais chamada mais-valia, né, aquele que apresenta ali a sua força de trabalho, esse precisa ser uma pessoa física. A outra seara, né, o empregador, ele pode ser uma pessoa tanto física quanto jurídica, né? Porém, o empregado, ele precisa ser uma pessoa física para que se conceba, então, a relação jurídico-trabalhista. Tá? E nesse sentido, senhores, podemos inclusive mencionar algumas práticas que muitas vezes são realizadas com vistas a afastar esta relação jurídica trabalhista, né? Como, por exemplo, o fenômeno da pejotização. O
que quero dizer como fenômeno da pejotização? Ora, se para a configuração de uma relação jurídica de emprego, né, para a configuração de uma relação de emprego, eu preciso necessariamente que cumprir os 5 elementos fáticos jurídicos, se eu afastar um deles, né, eu não terei uma relação de emprego. Como consequência disso, dadas as facilidades para a constituição de pessoas jurídicas dentro do território nacional, né, muitas vezes alguns empregadores exigem para a contratação de uma mão de obra que será prestada pessoalmente, sobre todos os outros mantos, né, da relação jurídica, que ele se faça através de uma pessoa jurídica. Então, exige muitas vezes que o empregado constitua, por exemplo, um MEI, né, que é um microempreendedor individual, ou que ele venha a celebrar um contrato de sociedade, né, ou uma IRELI, para que se torne, então, uma pessoa jurídica. Nesse caso, né, nós vamos perceber que esse fenômeno de pegar um CPF e pejotizá-lo, ou seja, torná-lo um CNPJ, com vistas, né, a eliminar um elemento fático jurídico, né, isso afastaria, em tese, a relação jurídica empregatícia. Comprovada, então, a existência dessa fraude, né, nos termos do artigo 9 da CLT, que estabelece uma cláusula geral de nulidade, né? Nós vamos ter que toda e qualquer ação promovida pelo empregador com vistas a afastar a relação de emprego se verifica nula de pleno direito. Então, dentro da previsão de cláusula geral de nulidade contida no artigo 9, podemos dizer que esse fenômeno da pejotização pode ser afastado, né? Nós poderíamos ter ali uma despersonalização dessa PJ criada com o intuito de afastar a relação de emprego para ter ali o seu notório reconhecimento. Precisamos, contudo, dizer, pessoal, que essa perspectiva se apresenta, inclusive, sobre um princípio, né, que vocês devem ter apreciado ou conhecido no semestre passado, que é o princípio da primazia da realidade sobre a forma. Contudo, é muito importante dizer que dentro de uma perspectiva fática, né, dentro de uma realidade prática, tá, muitas vezes há uma dificuldade, né, de demonstrar que houve de fato essa pejotização. Tá? Essa pejotização muitas vezes implicará no reconhecimento perante ao juízo, né, por parte de um empregado que ele, no mínimo, foi colidente, né, ou ele teve ali uma certa participação na celebração de uma fraude, né? E isso muitas vezes torna difícil a sua caracterização. A fenômeno dessa pejotização muitas vezes leva em consideração, né, a habitualidade da prestação de serviços, né, inclusive a própria pessoalidade, né, na prestação de serviços feita de forma que o empregado muitas vezes não se podia fazer substituir dentro daquela relação. E uma das características muito proeminentes para identificar isso são aquelas chamadas emissões de notas fiscais, sempre com um indicativo de mesmo valor e de cunho sequencial, dado ao mesmo empregador de forma mensal, né? Isso demonstraria que ali estava mais visível e presente uma relação jurídica de emprego e não uma relação de trabalho, né? Dentro dessa perspectiva, a pessoa física se apresenta como um elemento fático jurídico importante para a configuração da relação de emprego. Do outro lado, nós vamos ter o Instituto da Pessoalidade.
O Instituto da Pessoalidade faz com que, para o empregado, o contrato de trabalho seja um intuito persona. Significa dizer que, para o empregado, o contrato de trabalho ele tem natureza personalíssima. Isso significa que ele não pode se fazer substituir na relação contratual. Aqui uma pausa, aqui uma observação. Eu estou dizendo que o empregado ele não pode se fazer substituir na relação contratual. Isso quer dizer que eu não posso autorizar, por exemplo, uma modificação no polo da relação contratual, fazendo com que este empregado, né, seja substituído por outro. No entanto, pessoal, existe na prestação do serviço algumas hipóteses autorizadas de substituição, que são as chamadas substituições eventuais, né, de pessoal. Tá? Então, são substituições ali que muitas vezes podem ocorrer no curso do contrato de trabalho. Exemplo característico, né, está no artigo 450, né, e 1 da CLT, que estabelece, né, ser possível a substituição temporária de pessoal, muitas vezes para cobrir períodos de férias, muitas vezes para cobrir, né, períodos de licenciamento dos empregados. Né? O empregado, por exemplo, de um determinado setor, saiu de licença maternidade, vai ficar ali, né, entre 120 a 180 dias sem prestação de serviço. E aquele setor, né, aquela atividade desenvolvida por aquela trabalhadora que ficará, né, dentro desse período sem prestar serviço, é importante para a empresa. Então, muitas vezes, a empresa tem a opção ou de contratar, né, um trabalhador para substituir temporariamente aquela funcionária sobre o manto aí de um contrato de trabalho por prazo determinado, ou até mesmo, né, solicitar que outro funcionário, né, daquele núcleo de empresários ali, né, daquele núcleo empresarial dentro daquela organização de empregados, que esse empregado venha temporariamente substituir aquela trabalhadora que saiu de licença, né? Retornando a trabalhadora, o trabalhador substituto também retorna à atividade anteriormente desenvolvida. Tá? Então, essas são algumas caracterizações que, quando nós falamos, né, que o contrato de trabalho ele se figura personalíssimo, nós estamos falando dos polos da relação contratual e não necessariamente da prestação de serviços em si, porque na prestação de serviços existe possibilidades regulamentadas legalmente que autorizam, né, essas substituições sobre o manto temporário. Do outro lado, nós vamos ter um outro elemento fático jurídico concebido aqui para nós pela expressão onerosidade. Como visto aqui, eu já tinha mencionado, a onerosidade ela é um elemento característico de toda relação jurídica contratual, que existe, por exemplo, vai exigir, por exemplo, que o contrato ele seja passível de ser conversível em dinheiro, em espécie. Isso é comum dos tratos obrigacionais. Então, um contrato como fonte de direito obrigacional, ele tem que ser dotado de economicidade. Na perspectiva trabalhista, nós estamos dizendo que esse contrato de trabalho ele tem que ser sinalagmático. O que significa essa expressão? Ele tem que ser sinalagmático. Ele tem que possuir, né, prestação e contraprestação. Ou seja, eu tenho, de um lado, a venda da mais-valia, eu tenho a venda da força de trabalho, do outro lado, eu vou ter obrigatoriamente o pagamento de salário. Né? Então, o pagamento de uma prestação que seja equivalente, né, àquela prestação de serviço que foi
prestada, proposta, né, oferecida. Então, nós temos, para a configuração da relação jurídica empregatícia, né, que observar também a chamada onerosidade. Exatamente por isso que trabalhos, né, de cunho voluntariosos, né, muito embora se assemelhem à perspectiva da relação de trabalho, tá, elas não são caracterizadas exatamente em decorrência de inexistir o elemento fático jurídico da onerosidade. Tá? Dentro dessa concepção, tá? Dentro dessa concepção, muito cuidado deve-se ter, né, sobre a questão do trabalho voluntariado. Tá? Exatamente por quê? Porque, às vezes, né, organizações não governamentais, OCIPs, né, muitas vezes algumas OS, né, elas, ou até mesmo algumas entidades de cunho filantrópico, ou de cunho cultural, ou de cunho religioso, né, realizam trabalhos voluntários. E a depender de como este trabalho voluntário ele é realizado, né, nós temos ali a possibilidade de reconhecimento de vínculos empregatícios. Né? Exatamente por quê? Porque a relação contratual trabalhista ela pode ser realizada de forma expressa ou tácita. Né? Isso significa dizer o quê? Quando eu falo de uma relação empregatícia formada de maneira expressa, eu estou dizendo que ambas as partes, né, tanto o empregado quanto o empregador, expressamente agiram no sentido positivo, tá? Manifestaram, declararam, sejam de forma verbal ou escrita, a sua intenção de contratar. Organizaram-se ali, determinando pagamento de salário, quantitativo, jornadas, funções, né? Indicaram expressamente que desejam realizar aquela prestação de serviços. Porém, o contrato de trabalho pode se aperfeiçoar de forma tácita, que é quando, muito embora não se tenha expressamente indicado a intenção de contratar, pelas ações praticadas pelas partes, né, evidencia-se ali a existência dos elementos fáticos jurídicos próprios da relação de emprego. Tá? Isso é muito comum, por exemplo, daquele indivíduo que começa a prestar serviços, vamos imaginar, por exemplo, uma instituição religiosa, uma igreja, né? O indivíduo está ali auxiliando, né, nos trabalhos da respectiva igreja, né, ele não é remunerado ali pela instituição, mas está no auxílio ali da condução dos cultos, né, dos trabalhos que são realizados dentro daquela entidade, tá? E à medida que o tempo vai se passando, tá, aquela entidade, aquela igreja, ela começa, por exemplo, tá, a contribuir financeiramente com este indivíduo para poder, né, muitas vezes, eliminar os custos da sua própria atividade. Então, aplica ali para ele uma ajuda de custo para que ele possa se deslocar, ter ali, né, o pagamento de suas despesas mais ordinárias para continuar ali com o trabalho voluntário. Se essa perspectiva, né, os outros elementos existirem, por exemplo, existirem uma coordenação dessa atividade, como a característica própria de uma subordinação, fixação de horários, fixações de trabalhos, né, fixações de etapas para serem cumpridas dentro daquela desenvoltura, poder-se-á, né, ter reconhecida a relação jurídica de emprego, muito embora as partes não tenham expressamente contratado, e isso se aperfeiçoa sobre o plano tácito a partir da análise das condições, né, dos elementos fáticos jurídicos da relação de emprego. Então, temos que ter cuidado também com essa questão da onerosidade, que ela vai ter que estar sempre presente para a configuração do trato laboral. A outra perspectiva, o outro elemento fático jurídico é a não eventualidade.
também conhecida como habitualidade na prestação de serviços. Tá? Não eventualidade não é sinônimo de continuidade, são duas coisas diversas. Tá? A não eventualidade quer dizer que a prestação de serviços ela não precisa ser, por exemplo, de 2 ou mais dias na semana, né? Como, por exemplo, nós temos na relação jurídica de natureza contínua, lá presente no doméstico, em que a lei, né, a Lei Complementar 150 de 2015 expressamente diz que configura-se como trabalho contínuo para efeitos da relação de trabalho doméstico a prestação de serviços por mais de 2 dias consecutivos na semana. Então, nós temos lá uma obrigatoriedade para a caracterização de uma continuidade, a prestação de serviços por mais de 2 dias. Menos de 2 dias na semana estariam ali presente uma relação jurídica autônoma, né, configurada pela diarista. Dentro da concepção da não eventualidade, tá? A ideia que se tem é uma habitualidade nessa prestação de serviço. Vamos imaginar, por exemplo, que o indivíduo ele trabalhe como barman, né, em uma casa noturna. Tá? E trabalhando como barman numa casa noturna, ele trabalha apenas na sexta e no sábado, que é o dia que a casa noturna funciona. Tá? Então, trabalhando na sexta e no sábado, dia de abertura da casa noturna, ele trabalha toda sexta e todo sábado. Nós temos ali uma natureza contínua? Contínua não, porque temos longos espaços de intervenção. Mas temos uma relação habitual? Sim, há uma habitualidade, porque nós temos uma repetição, né, desse trabalho toda sexta e todo sábado. Então, há uma habitualidade naquela prestação de serviço que pode caracterizar, né, a não eventualidade na relação laboral, ok? Então, nós temos aqui esse elemento fático jurídico da não eventualidade. Mas o elemento mais importante, e é aquele que é o elemento diferenciador, né, da relação jurídica de emprego para a relação jurídica de trabalho, é a subordinação jurídica. E nesse contexto, pessoal, da subordinação jurídica, necessário dizer para vocês que a subordinação, né, quando nós vamos pegar ali o seu contexto técnico, né, ou seja, se vamos pegar ali a sua acepção etimológica, nós vamos analisar que é a subordinação, a submissão do trabalhador, a dependência do trabalhador à figura do empregador. Porém, esse conceito etimológico pode nos levar a uma interpretação de cunho equivocado, que a subordinação ela está atrelada a uma concepção, a uma dependência econômica, técnica ou social. Tá? Essas três acepções, tá, elas podem existir, mas não são elementos obrigatórios para a configuração da subordinação jurídica. A subordinação jurídica, muitas vezes, ela não é técnica. Tá? Por que ela não é técnica? Porque o empregador ele não quer assumir, né, o conhecimento técnico, né, daquele empregado. O empregador não quer repassar aquele conhecimento técnico ao empregado. Imagine, por exemplo, eu, o Anderson Marchiori, eu sempre atuei, né, na área jurídica. Mas amanhã eu quero montar uma clínica médica. Tá? Então eu faço um investimento, monto toda uma infraestrutura de uma clínica médica. Quando eu começo a contratar médicos para prestarem serviço nessa minha clínica, esses médicos dependem tecnicamente de mim? Óbvio que não. Né? Óbvio que eu não tenho conhecimento técnico em medicina para oferecer-lhes alguma subordinação de cunho técnico. Por outro lado, eu quero absorver, aprender esse conteúdo técnico do empregado?
Também não. Não me interessa o conteúdo técnico para fins de absorção, para fins de conhecimento, né, daquele conteúdo do empregado. Então, essa subordinação no plano técnico, ela inexiste neste caso, né? Ela inexiste dentro dessa concepção. Agora, como eu, empregador, sou dono da clínica e é por meio dela que a atividade médica vai se desenvolver, aquele empregado médico, ele acaba cedendo contratualmente para mim a organização da mão de obra dele, né? Assim como eu passo a assumir diante disso os riscos da atividade produtiva. Então, para o desenvolvimento daquele trabalho, tá? O médico está subordinado à clínica, o médico está subordinado à minha pessoa. Essa subordinação, então, ela não é técnica, ela é jurídica. De igual modo, tá? A subordinação nem sempre é econômica, porque nós pensamos numa subordinação econômica quando falamos, mas o empregado depende da remuneração paga pelo empregador. Às vezes, isso é uma realidade presente em muitos contratos de trabalho, mas não se afigura como regra, né? Podemos ter relações empregatícias mesmo sem a existência de uma dependência econômica. Imagine, por exemplo, uma pessoa que é extremamente rica, né? Ela teve ali, recebeu, por exemplo, uma vasta herança, tá? Mas deseja continuar trabalhando, se forma profissionalmente e vai ingressar no mercado de trabalho. Inicialmente, quando aquele indivíduo fosse propor, né, ele pode muitas vezes se submeter a uma relação de emprego para ter um conhecimento, um aprendizado prático, aprender como se desenvolve aquele ofício, sem necessariamente depender do salário que é pago. Tá? Muitas vezes, por exemplo, eu tenho alguns profissionais, vamos dizer aqui os nossos ilustres professores, né? Nós pegamos aí os professores como o Fábio Pressotti, né? O Rafael Boechat, tá? São aqueles professores, o professor Eduardo Puglia, de tributário, né? Aqueles professores que vão ter ali uma gorda conta bancária. Eles dão aula, né? De hobby, né? Eles dão aula ali, não porque necessitam praticamente daquele valor contraprestativo que é do salário, tá? Mas tão somente, né, porque entendem que aquela atividade profissional funciona como um network positivo para eles, né? Funciona ali como um elemento importante para a sua relação, né? E desejam, então, prestar esse serviço. Não dependem economicamente do empregador, mas existe uma relação jurídica vinculada pela subordinação, porque sem o empregador essa prestação de serviço se torna impossível. Então, gente, a subordinação jurídica, ela é antes de tudo, a subordinação ela é antes de tudo jurídica. Os outros elementos, eles podem existir, mas não se afiguram como elementos essenciais. E é exatamente por isso. É exatamente por isso que a relação de emprego é a queridinha dos empregadores, tá? Todo empregador, ele adora a relação de emprego. Por que ele adora a relação de emprego? Tá? Porque relações de trabalho não deixam aquele empregado, tá, sob o crivo subordinado do empregador. Vamos imaginar, por exemplo, né, que eu não tenho ali empregado sobre o manto da relação jurídica de emprego. Eu tenho profissionais autônomos que prestam serviço para mim. Um belo dia eu estou lá organizando a atividade, eu preciso da prestação de serviço daquele trabalhador, né? Mas no dia anterior ele acabou exagerando na bebida, né? E acordou com uma ressaca danada nesse dia de trabalho. E ele simplesmente liga para o empregador e fala assim, hoje eu não vou não. Hoje eu vou ficar aqui em casa descansando. Hoje eu não quero trabalhar.
qual é a sanção que este empregador poderá aplicar neste funcionário? Em tese nenhuma, né? Em tese nenhuma, porque aquele empregado autônomo não está subordinado ao empregador. E, consequentemente, aquele empregado autônomo não pode receber sanções disciplinares deste empregador, porque a sanção disciplinar, ela é um poder do empregador decorrente dos poderes de direção do contrato de trabalho, que só existem nos trabalhos subordinados. Então, não estaria presente dentro de uma relação jurídica autônoma. Como consequência disso, não interessa ao empregador celebrar contratos de trabalho que ele não tenha o poder de direção, contratos de trabalho que ele não tenha o poder de coerção, né, no caso de cumprimento irregular desses respectivos contratos. Né? Então, nós percebemos, notadamente, que a relação jurídica empregatícia, elas precisam, para suas configurações, de todos esses elementos fáticos jurídicos. No âmbito da nossa disciplina, em que nós vamos estudar as relações contratuais, nós vamos estudar as relações contratuais nas quais se derivam de uma relação de emprego. Tá? Então, dentro da CLT, vamos analisar, tá, os contratos de trabalho a termo, o contrato de trabalho intermitente e o contrato de trabalho por prazo indeterminado. Né? Contrato de trabalho por prazo indeterminado, que inclusive é regra do direito trabalhista. Tá? Já estamos aqui nos segundos finais, pessoal. Tá? É possível que a nossa transmissão se encerre agora. Tá? Vou pedir para que retornem no mesmo link para que a gente dê continuidade. Tá? E aí eu vou gravar também, né, a próximo conteúdo para disponibilização para vocês. Tá? Só aguardar aí e retornar. Enquanto isso, alguma dúvida, alguém quer me fazer uma pergunta?